Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede CBED EdSat. Hoje nós vamos debater os novos caminhos da arquitetura brasileira. E para isso nós convidamos o professor Jefferson Dantas Navolar, ele que é arquiteto e urbanista pela Universidade Federal do Paraná, é pós-graduado a nível de especialização na área de conservação e restauração de monumentos e conjuntos históricos pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Brasília. Também o professor Jefferson Navolar, ele é mestre em preservação do patrimônio histórico. Ele trabalhou, a sua dissertação de mestrado resultou no livro Arquitetura resultante da preservação do patrimônio edificado de Curitiba. Ele foi membro do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios e Comos Unesco e presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, seção do Paraná, membro do Conselho Nacional de Política Cultural e do Conselho Consultivo do IFAM. E desde dezembro de 2011 é o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná. Professor Jefferson, é uma satisfação enorme tê-lo em Gestão Pública em Debate. Eu gostaria que, inicialmente, o senhor nos falasse sobre essa sua nova atividade e o papel do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que é um dos últimos conselhos constituídos no nosso país, e por que da separação, da saída da arquitetura e do urbanismo da área das engenharias, do CREA. Enfim, eu gostaria que o senhor abordasse como é que foi essa luta, como é que chegaram até esse novo conselho e os desafios desse conselho. Jorge, inicialmente agradecer o convite e a oportunidade de podermos falar sobre arquitetura, urbanismo e, em especial, do CAL, que é o nosso novo conselho profissional. A herança de conselhos multiprofissionais, Jorge, vem de Portugal. E por um critério, essencialmente, critério de qualidade. Portugal é um país pequeno, agrupava profissionais em uma ordem, como, por exemplo, aqui abrigava os engenheiros, abrigava também pintores, carpinteiros, artistas plásticos em geral. Então, essa herança o Brasil também trouxe para cá, com conselhos multiprofissionais no início, no Império, também pelo mesmo critério de quantidade. Com o passar dos anos, em especial no Estado Novo, na República, era Vargas, a Constituição do Estado se transformou em aparelho, se transformou em órgãos de controle, fundamentalmente os da profissão. Surgiram, então, vários conselhos profissionais e, na nossa área, o CONFEA, o CREA-CONFEA, que abrigava naquele momento apenas 3 profissões. Uma engenharia, uma arquitetura e uma agronomia. E assim convivemos durante muitos anos nesse tripé de influências dentro do conselho. Com a segunda metade do século XX, as engenharias e a ciência se desenvolveu de uma maneira tão rápida que os arquitetos, os engenheiros, ou melhor, se tornaram especialistas já na graduação. Então nós temos, se vocês pensarem nessa lógica, todas as engenharias como especialistas. A engenharia civil
engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia eletrônica e mais de 150 títulos. De engenharias no nosso país? Por outro lado, as outras duas pernas desse tripé, a agronomia e a arquitetura, permaneceram generalistas. Nós não temos a arquitetura disso ou a arquitetura daquilo. Hoje a arquitetura ainda é um curso generalista. Exatamente, assim como a agronomia também é. Com um outro agravante. Agravante não no sentido pejorativo, por favor, no sentido de fortalecer o entendimento. A arquitetura não é uma ciência exata. No Ministério da Educação, nós somos ciências sociais, nós somos da área de humanas. Então, esse talvez tenha sido o desafio maior de convivermos durante 80 anos dentro do Conselho com especialistas da área de exatas, sendo nós, repetindo, generalistas da área de humanas. Esse encontro, esse desencontro, ou melhor, começou a incomodar os arquitetos já na década de 60. Não é? E em especial, vou aqui fazer uma homenagem, João Villanova Artigas, curitibano, ainda não reconhecido como deveria ser aqui por nós, né? Fundador do melhor grade curricular de ensino da arquitetura, que ainda hoje é a da USP, copiada pela grande maioria dos cursos de arquitetura, defendia já naquele momento essa tese. Para permanecermos generalistas na área de humanas, vamos precisar ter um espaço próprio. As bandeiras que se colocavam naquele momento são ainda muito atuais, como, por exemplo, nós temos que levar a arquitetura a quem não tem. Né? Se pensarmos hoje quem é que tem acesso à arquitetura, uma população que nós temos hoje, talvez 10%, 15%. Quando se fala em renovação urbana, chegando já no tema que talvez é o principal dessa nossa fala, nós temos um grande percentual de cidadãos vivendo em área de risco social, vivendo em área de risco ambiental. Não é? Talvez a ausência da pauta do arquiteto e do urbanista no planejamento, na gestão pública, tenha colocado as cidades nessa situação crítica que hoje vivemos. Então, temos um interesse que não é pregar para convertidos. Não estamos falando de arquitetos para arquitetos. Estamos tentando dizer para a sociedade, com mais força, que planejamento urbano é uma ciência humana, né? E que, se ela não for devidamente executada, coloca a maioria das populações em área de risco social e também ambiental. Então, essa é a nossa missão de implantar o Conselho com essas bandeiras. Professor Jefferson Navolar, antes de nós nos aprofundarmos nessa questão da arquitetura e do urbanismo, o senhor citou aqui a tradição portuguesa. E no seu currículo, nós observamos que o senhor fez uma especialização na Universidade da Bahia. A cidade de Salvador, ela foi fundada em 1549 e já naquela época, segundo estudos, vieram arquitetos, pedreiros, engenheiros. Exatamente. E ela foi uma cidade planejada desde aquela época. Planejada para ser capital, sim, né, desta nova colônia. E é um projeto que vem com princípios ainda práticos e claros de uma experiência medieval, mas trazia no conceito os conceitos da cidade renascentista. Esse é um tema fascinante. Se nós imaginarmos que esse território, em especial os territórios de colônias portuguesas, foram ocupados sob a égide do iluminismo, sob a égide do renascimento, né? Nós temos então uma perspectiva de ocupação do território que hoje se fala como ecologista, como a preocupação com o meio ambiente, a preocupação com a natureza, mas foi exatamente esse princípio, né, que é aplicado nas cidades renascentistas, ainda em teoria na Europa, em especial na Itália e na França, Portugal e Espanha um pouco menos, mas esses foram os princípios que trouxeram as perspectivas de ocupação do território.
Aqui em Curitiba mesmo, nos documentos que são muito bem preservados na Câmara, que você os conhece de cor, né, pega os provimentos de Pardinho, está lá o que é a área rural, o que é a área urbana, os limites, o rocio, a preservação das águas, a ocupação racional das árvores, em textos simples, singelos, mas que não surgiram do nada. Né? Pega a carta de Pero Vaz de Caminha e lê sobre o aspecto da ocupação do território, de o que encontramos aqui, encontramos o paraíso. Né? Marilena Chauí, também conhecida pela sua defesa do iluminismo, tive oportunidade de trabalhar com ela e tenho muito orgulho disso na primeira gestão, ou melhor, na gestão de Luiz Erundina em São Paulo. E quando nos reuníamos com uma quantidade grande de arquitetos, ela não perdia a oportunidade de dizer a seguinte frase: vocês são talvez a profissão mais atrevida com a qual eu já tenha trabalhado. Você se propõe a mudar o paraíso. E ela falava paraíso sobre o conceito milenarista, não o conceito religioso. E ela dizia assim, já com aquele olhar dela de blasé, e esse não é o maior atrevimento. O maior atrevimento é não consultar o autor. Então esse entendimento de que estamos lidando com o paraíso terreno, né, de água exuberante, flora e fauna exuberante, ele tem que ser resgatado no nosso planejamento urbano, né, mas colocando o homem como medida disso tudo. Acho que a era cientificista do planejamento urbano não é mais dominante, não é? A era holística do planejamento urbano, colocando o homem não num território de economia, de valia, de insumo, de crescimento positivo e de divisão e de competição, tem um limite. E esse limite ele é dado pela gestão pública. Vocês fazem isso constantemente, colocando o privado no seu devido lugar, colocando o público no seu devido lugar. A relação entre o público e o privado na gestão de cidades é a discussão maior que vocês têm na Câmara Municipal. Então, professor Jefferson, aquilo que o senhor colocou a respeito da fundação das primeiras cidades portuguesas, se tem uma ideia equivocada de que elas surgiram espontaneamente, de que não havia todo um projeto. Era, como o senhor disse, uma cidade que ainda trazia as raízes medievais, mas também ela acabou se caracterizando como modelo colonial, colonial português aqui. Depois nós sofremos a influência dos espanhóis, porque a cidade espanhola também tem a Praça das Armas, onde tudo acontece ali, né? Mas mudando o nosso enfoque agora, retornando ao nosso tema, hoje muita coisa tem mudado nos últimos anos com a própria política de desenvolvimento urbano prevista na Constituição, o Estatuto da Cidade, e agora, de uns anos para cá, nós tivemos a Constituição, a criação do Ministério das Cidades. O que isso representa para essa profissão, podemos assim dizer, da área de humanistas, da arquitetura? Tem alguns programas governamentais, como Minha Casa Minha Vida. Como é que o senhor vê essa nova fase, essa nova etapa em que se discute a cidade, a arquitetura, enfim, todos esses aspectos que acabam afetando o nosso paraíso, e não apenas o paraíso, mas a própria utopia, né? Porque se busca voltar ao paraíso, e aí seria o ideal utópico. Exatamente. Em poucas palavras, eu diria que toda essa estrutura administrativa e legal que você citou, ela vem em boa hora, não é? Mas ela também vem atrasada. Não é? Ela vem atrasada porque está prevista já desde a Constituição de 88 a criação desses instrumentos, né? E ela foi adiada por décadas e chega a nós nessa sequência muito recentemente. Mas, por outro lado, ela chega em boa hora. Eu vejo que a pressão da sociedade, em especial dos legisladores, a pressão da academia, a pressão
talvez os números exagerados de novo de famílias em área de risco tenha acendido a luz vermelha, né, sobre que cidade temos e que cidade queremos. Então, nesta sequência, a Constituição de 88, depois o Estatuto da Cidade, que vale uma ressalva, é o primeiro documento em 500 anos de ocupação desse território que consolida num texto único, né, como é que se deve fazer a ocupação de território, seja urbano, seja rural, seja regional. Se passou muito tempo, né? Perdemos muito tempo em ter essa estrutura jurídica e legal organizada. Depois, como você citou, o Ministério das Cidades, né, que se tem a ferramenta com rúbricas financeiras, com estrutura administrativa, capaz de implantar o Estatuto. Essa é a missão do Ministério. Mas não para por aí. Se nós detalharmos um pouco mais, retroagindo, nós temos a Lei 8666 de 93, a famosa Lei das Licitações, que entre nós arquitetos tem apelidos mais pejorativos do que esse, não podem nem ser reproduzidos aqui. Sim. É um documento importante no sentido de como se compra o serviço público. E ele abarca também a área da infraestrutura. Então, conhecedor da lei que você vai lembrar que há previsão neste estatuto, na Lei 866, da previsão da compra da arquitetura e da compra da engenharia como trabalho intelectual. Como concurso. Exatamente. Então, estou dando ênfase nesse aspecto porque há um rompimento com a 8666. Né? Antes da 8666, se falava muito em expertises de pessoas físicas, vamos dizer assim. O arquiteto Oscar Niemeyer e a sua geração eram capazes de definir o que seria a nação brasileira. Os engenheiros que o acompanhavam, para ficar no mesmo exemplo, e que ajudaram a construção de estruturas extremamente delgadas, eficientíssimas e econômicas com concreto armado, e que são estudadas até hoje, eram reconhecidos pelo nome. Depois de 8666, em 93, se abandona o expertise, o projetista, o virtuoso cientista da engenharia e da arquitetura, se substitui como agente principal a pessoa jurídica ou empreiteiro. E nesse ato se autoriza o poder público a compra de obra, projeto essencialmente, por preço. E não mais pelo concurso. E não mais por qualidade. É uma bandeira fundamental que nós temos que recompor essa diferença entre serviço e produto intelectual. Não se pode rebaixar um projeto, um urbanismo de uma cidade a um projeto, a um processo por compra ou por preço. O poder público fica sem instrumentos de avaliação de qualidade. Se compra por preço. Se compra por preço, paga-se o preço exigido pelo edital e finito. Se compra por qualidade, se estabelece preço e prazo como índices fixos e se nomeia uma banca e se elege a qualidade como princípio. Esse item de estrutura administrativa, de infraestrutura, de compra de infraestrutura, em especial de projeto, teria que estar numa regulamentação à parte. Lutamos dentro do Congresso Nacional para que haja regulamentação da 866, em especial nesse artigo, colocando o critério de qualidade como o critério preferencial nessas compras de órgãos públicos. Então, é um divisor de águas. De lá para cá, podemos citar também, em 2008, a lei que chamamos de assistência técnica. É uma lei que ainda não pegou. Ela foi proposta pelas entidades de arquitetura, em especial, e depois acompanhada pelas de engenharia, que, em poucas palavras, transforma a arquitetura e a engenharia como atividade pública. Né? Assim como há o médico, como há o dentista, como há o advogado, por que não temos o engenheiro e o arquiteto visitando famílias, sendo responsável por bairros ou por micro-regiões da cidade, com visitas semanais, dizendo: Dona Maria, a senhora não colocou ainda o degrau na porta da sua escada, a senhora vai ter dor nas costas. Dona Maria, a senhora costura numa sala sem luz, a senhora vai ter problemas de vista, de visão. Por outro lado, se vai primeiro ao médico, e que a nossa medicina
como conceito, ela é extremamente de prevenção. O SUS é um sistema que nós, arquitetos, gostaríamos de ter um parecido, um sistema único de arquitetura, né? Todas as sociedades organizadas sabem que o SUS é talvez a peça mais importante, mais detalhada que temos como administração pública nesse país, com o controle social, com os conselhos, seja por tema, seja por região. Quando vai ao médico, o médico devia dizer, Dona Maria, a senhora está com um problema acentuado de visão. Aposto que na sua sala de costura não tem luz. Semana que vem um arquiteto, um engenheiro vai estar lá. Recentemente, o Banco do Brasil, por uma proposição dos arquitetos, talvez você não saiba, abriu um crédito com juros praticamente subsidiados para esse tipo de iniciativa, em especial para os portadores de deficiências físicas. Hoje, um portador de deficiências físicas que tenha seu CPF em dia, né, com um arquiteto, e ainda uma agência do Banco do Brasil solicita a liberação de R$30 mil para investimento na sua casa e no caminho dele até a sua casa. Mas precisa do arquiteto que diga ao poder público, realmente, ao Banco do Brasil, esse dinheiro vai ser investido em acessibilidade. Então, exemplos como esse, sim, são do novo urbanismo, onde recoloca a humanidade, o homem, como o foco principal do planejamento. Professor Jefferson, o senhor falou da Lei de Assistência Técnica. Em resumo, esta Lei de Assistência Técnica, ela daria acesso, podemos assim dizer, à arquitetura e ao engenheiro, às famílias de baixa renda. Exatamente. Eles poderiam ter subsidiados os trabalhos desses profissionais? Exatamente. Nós precisamos espelhar a lei na Câmara Municipal, fica aqui um desafio. Né? Nós temos muitos vereadores que são nossos alunos, prefeitos também, secretários municipais. Criaria-se uma rúbrica específica para esse fim, teríamos arquitetos e engenheiros contratados, onde se elegeriam bairros que esses profissionais iriam atuar e iriam sim fazer pequenos investimentos individuais na casa da Dona Maria, na casa do Sr. João. Fazendo um contraponto. Hoje, o maior programa de habitação e de infraestrutura que temos no país se chama Minha Casa Minha Vida. Não é que sejamos contra, mas poderia ser feito um melhor atendimento a muito mais famílias com o critério da assistência técnica. Em vez de construir novos conjuntos habitacionais, em vez de retirar as pessoas do local que hoje moram e colocá-las sei lá onde, em bairros distantes, porque os recursos que possibilitam a compra de terreno são escassos, a ação deveria ser feita no local onde ela mora, que às vezes já está ali há 10, 20, 30 anos em estruturas físicas consolidadas. Ah, mas a Dona Maria não tem o registro de imóvel. Muito bem, é a primeira ação que vamos fazer, então legalizar. Se a prefeitura coloca um agente junto disso, facilmente se legaliza esse instrumento, passa a tributar, ela passa a pagar IPTU e passa a ter endereço, que você sabe a dignidade que isso dá a uma pessoa. Então, deveríamos estar priorizando. Se fala num déficit de 12 milhões de novas habitações, então vamos fazer o contraponto. Temos quantas? 100 milhões de habitações que não têm autoria, que são feitas sem projeto, que estão em áreas irregulares e que sequer entram em estatísticas que, se analisarmos com cuidado nossos censos de IBGE, ou, por exemplo, que melhoraram muito nos últimos anos, mas em algumas versões anteriores sequer entravam em áreas de risco. E essa população não fazia parte sequer de estatística oficial do Estado. Exatamente. Então é essa linha de estarmos mais perto da população. Microplanejamentos, né? O engenheiro, o arquiteto e o médico fazendo assistência técnica local multiplicaria por 10 a ação, o investimento, a efetivação do mesmo investimento do que um conjunto habitacional. Então, há essa necessidade de olhar a cidade ilegal. Que a cidade ilegal, num outro aspecto que eu quero me antecipar, é hoje, num conceito universal, a cidade criativa. Não é uma novidade, mas o Brasil está entrando nisso agora. A cidade informal é a cidade criativa.
A cidade formal é a cidade do muro, da vigilância, da câmara, né, do mesmo canal de televisão, compre isso, compre isso, compre isso, compre isso, compre isso. Não produz, ela não transforma a cidade em cultura. A cidade sem muros, a cidade sem esgoto, é a cidade que nos dá artistas, que nos dá música, que nos dá poesia, que nos dá literatura. Então, é uma contradição, mas é uma atividade fascinante essa aqui. Então, nós entrevistamos nesse primeiro bloco de Gestão Pública em Debate o arquiteto e urbanista Jefferson Dantas Navolar, ele que é presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo aqui no estado do Paraná, e o tema foi os novos caminhos da arquitetura brasileira. Professor Jefferson, eu quero agradecer muito a sua presença neste programa e não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Muito obrigado. Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter, e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos de Gestão Pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da educação da rede CBED-EDSAT. Neste segundo bloco, nós vamos debater o drone a serviço da gestão pública. E para isso nós convidamos o professor Djalma Inácio da Silva, ele que é arquiteto e urbanista. O professor Djalma Inácio da Silva, ele possui mestrado em informática, a sua dissertação de mestrado foi a visualização científica de dados filtrados através das formulações matemáticas. Esse artigo foi aceito como dois artigos de Centro de Excelência de Pesquisas nos Estados Unidos, e foi publicado no Canadá. Como profissional, o professor Djalma Inácio da Silva, ele já realizou trabalhos de computação gráfica e animação digital para canais de televisão, incluindo campanhas de meteorologia aqui da RPC, que é uma afiliada da Rede Globo de televisão. Ele teve um prêmio de maquete física de espaçonave, da espaçonave Columbia, em 1982, com o segundo lugar na Feira Municipal de Ciência de Curitiba. Ele atualmente atua como arquiteto e urbanista, fazendo projetos normais e também projetos especiais. E ele é autor do livro Mundo para o Ensino da Geometria para Crianças com Uso da Estereoscopia. Poeta também, romântico, com o livro de crônicas e poesias românticas, e que deverá ser publicado em breve. Professor Djalma Inácio da Silva, eu gostaria que o senhor nos explicasse. Hoje nós sabemos que os drones, eles são muito usados na Ásia, no Oriente Médio, como um instrumento de guerra. Mas o senhor está trazendo os drones para Curitiba, para o Brasil de um modo geral, como um instrumento de gestão pública. Eu gostaria que o senhor nos explicasse a respeito dos drones. Nós temos várias imagens que vamos mostrar aqui
no decorrer do programa e como funciona e a utilidade desses aparelhos. Pois não. Boa tarde a todos. Boa tarde, caro vereador. Os drones, eles nasceram, né, praticamente na indústria do cinema. Quem não lembra do filme do Exterminador do Futuro, primeiro filme, em 1984, onde haviam essas naves voando automaticamente, sem pilotos, e atacando os seres humanos, eram os rebeldes, né, após a explosão da guerra atômica, né, suposta guerra atômica. Então, de lá para cá, em 1994, 95, os Estados Unidos, acho que gostaram da brincadeira no cinema, e resolveram construir o aparelho de verdade. Como quase tudo nesse mundo, né, tem uma aplicação bélica, né, então o nascimento do drone, infelizmente, foi para fins não muito pacíficos, né, e até recentemente foram usados até aparelhos desse tipo para incursões e até, vamos dizer assim, eliminação, né, vamos dizer assim, de pessoas contrárias, né, aos interesses dos americanos. Acho que recentemente, não sei se foi semana passada, não sei que país que foi aí, que atacou e derrubou, abateu uma aeronave dessa daí, israelense, lá no Oriente Médio. Bom, então, tirando o aspecto bélico do aparelho, nós queremos entender que o aparelho não é simplesmente um objetivo militar. Ele, obviamente, ele tem aplicações múltiplas. Você pode entendê-lo como uma verdadeira câmera, né? Uma câmera que você tem condições de controlar à distância, bastante leve, vem em substituição a muitas aeronaves, como helicópteros e até aviões, né? Em situações até onde essas aeronaves não podem ser utilizadas, em voos rasantes, em espaços muito confinados. Podem voar à noite, podem voar de dia, podem ir a distâncias, dependendo de configurações bastante grandes. É um aparelho, vamos dizer assim, muito versátil, muito portátil, muito pequeno, muito leve, e qualquer um de nós aqui podemos, né, adquirir. Professor Djalma, eu gostaria que o senhor, especificamente este droner que o senhor está divulgando, que é uma parceria sua com uma empresa gaúcha, o senhor nos falasse a respeito das características desse drone. Nós temos imagens que vão mostrando esse equipamento, o tamanho dele, o preço, digamos assim, a autonomia, que tipo de baterias ele usa. Pois não. E o nosso aparelho, nós temos um nome de Excopter, um X mudo com a palavra copter, porque lembra justamente a derivação de helicóptero. E o modelo, por ser o inicial, nós chamamos de X1. Mas por que esse X? Justamente por ele ter 3 hastes na extremidade de cada uma dessas hastes, rodam rotores reversos, 2 rotores em cada extremidade. Isso para confiar ao aparelho uma maior estabilidade em voo. Então ele tem uma grande autonomia, assim, vamos dizer assim, para os padrões atuais, pode chegar a 15, 20 minutos, mas as baterias são rapidamente intercambiáveis. Então significa que você desce o aparelho, já tem outras baterias carregadas, você substitui o aparelho, retoma o seu voo. São baterias que podem ser carregadas nas tomadas? Nas tomadas, normalmente, em tensão de 110, tensão de 220, sem problemas. A carga não é demorada e esses aparelhos têm, vamos dizer assim, essa autonomia ainda que aparentemente, né, pequena, mas se você trocar essas baterias com rapidez e você tiver vários aparelhos, praticamente você tem um voo constante com eles. Mas 15 a 20 minutos, isso significa quantos quilômetros que ele pode cobrir? Bom, dependendo também não só vamos dizer, da durabilidade da bateria, nós temos que entender também a questão do aparelho no sentido do seu radiocontrole. Então, a radiofrequência que é utilizada e as potências de transmissor e de receptor, né? No caso, você tem vários tipos diferentes no mercado. Muitas pessoas perguntam quanto custa o drone. Isso depende das configurações. Tem aparelhos que custam super baratos e tem aparelhos que custam centenas, né, ou até milhões, como é o caso desses israelenses que eu falei, aí custam 25 milhões de reais cada aparelho. Então, essa configuração vai te determinar. Se você tem, por exemplo, um transmissor com alcance de 1000 metros,
como é o caso desse X1 que nós estamos mostrando aqui, né? É lógico que nós temos um projeto X2 já em andamento, mas essa autonomia, ela pode ser, esse alcance e autonomia, eles podem ser estendidos, né? Então seriam 1.000 metros e a altitude que ele atinge? Isso é o raio da esfera, né? Com relação à pessoa que o controla. Então, no centro dessa esfera, ou dessa semisfera, né? Logicamente por baixo da Terra ele não vai voar. Então, considerando justamente essa hemisfera, você tem um alcance de 1.000 metros, tanto na vertical, no caso subindo, né? Quanto também no sentido azimutal, né? E, evidentemente, que esses aparelhos destinados à gestão pública, eles são equipados com câmeras. Isso. E a capacidade de resolução dessas câmeras, qual é? Como é que você pode controlar, digamos, um tumulto, ou vamos ver assim, um problema relacionado com pessoas que sofreram uma catástrofe? Pode ser utilizado também para a defesa civil? Pode. Inclusive, recentemente, a questão de uns 3, 4 meses, foi feita uma simulação nos Estados Unidos, onde foi, intencionalmente, foi pilotado um avião por controle remoto, um Boeing, com passageiros, né, logicamente, eram bonecos, né, modelos, para fazer um ensaio de um acidente com aquela aeronave, e o drone foi usado justamente para se aproximar do aparelho, que ainda portava uma parte de combustível, né, que justamente faz com que o drone seja útil na verificação inicial, onde as pessoas não podem se aproximar, situações de risco ou situações que impeçam de alguma forma. Por exemplo, eu vou citar o caso de uma pessoa que tenha por a desventura de ter se perdido aqui na Serra do Mar, né? Então, vamos supor, ele estava subindo lá o Pico Morumbi e de repente se perdeu lá numa das trilhas. E até pode ter caído, se machucado. Então o drone, nesse caso, ele pode localizar a pessoa e como ele conta ou pode contar com aparelhos de GPS, ele pode fazer a transmissão exata das coordenadas onde está ou onde estão um grupo ou uma pessoa que sofreu esse acidente. Inclusive levando o que a gente chama de manutenção da vida, né, preservação da vida, medicamentos, certos alimentos e água nessas situações também. Então, até a chegada de socorro, de socorristas, né? Então, isso também remete à ideia de você utilizar esse aparelho no litoral, com o corpo de bombeiros, o salva-vidas. Logicamente, para uma pessoa que está afogando meio distante da orla ali, né? Digamos que esteja a 300, 500 metros, né? Da borda da praia. Para alguém chegar nadando até essa pessoa, pode ser que o tempo que ela leve venha, infelizmente, a vítima pode, né, falecer. Então, neste caso, o drone pode levar um colete salva-vidas até o local e descer esse colete para a pessoa e a pessoa conseguir, pelo menos, né, se sustentar até alguém o resgatar. Então, são situações muito interessantes do uso ou potencial uso do aparelho. Esse drone X1 que o senhor está divulgando e desenvolvendo, é o primeiro dessa empresa que vocês representam. Qual é o tamanho dele, o peso dele? Certo. Enfim, gostaria de alguns detalhes. Especificações técnicas. Quem sabe até o custo aqui desse, o X1 aí, Sim, modelo padrão. O que nós temos, a princípio, é um aparelho com cerca de 80 centímetros, ele é pequeno, 80 centímetros de diâmetro. Então, ele não é um aparelho grande, bastante, né, reduzido as suas dimensões. Por conseguinte, o seu peso também é muito pequeno, ele não chega a pesar 1 quilo, isso, logicamente, dependendo da câmera. Ele vai levar os outros apetrechos, né, vamos dizer assim, os acessórios periféricos. Então, no caso, ele fica girando em torno de 800 gramas a 1 quilo e pouco, né? Mais ou menos isso. O tamanho dele é cerca de 80 centímetros, o alcance é em torno de 1.000 metros, assim, na média, né, vamos colocar. Claro que se o transmissor e o receptor tiverem potências maiores, esse aparelho pode ir até 15, 20 quilômetros e pode, inclusive, ser controlado via satélite. Como não precisa do controlador interno. Não então. precisa. Mas tem um piloto automático, alguma coisa? Isso é importante, né? Agora você tocou numa coisa muito importante, Jorge, é o seguinte, o nosso aparelho, ele tem, vamos dizer assim, um óculos, não é o caso desse óculos aqui, eu trouxe para outra finalidade, mas que tem a ver com o drone também. Mas vamos supor, né, ele tem, eu não tenho o aparelho aqui para te mostrar, mas os óculos desse nosso aparelho são chamados óculos de realidade aumentada.
O que diz o seguinte, o piloto que, vamos dizer assim, está navegando este aparelho, ele vai colocar este óculos e vai fazer a pilotagem do mesmo sem ter a necessidade da visão do aparelho. Então ele não precisa estar no campo visual. Então a visão que o piloto possui é justamente de alguém que estivesse dentro da aeronave. É como se você estivesse pilotando uma aeronave, seja um helicóptero, um avião. E neste caso ele pode fazer incursões a longas distâncias, né? Dependendo justamente da autonomia da bateria, né? Ou de suas baterias, que podem às vezes ter mais de uma, dependendo do modelo. Então você tem alcances diferenciados, né? E a intenção da nossa empresa é justamente apontar o seguinte: nós vemos, tem inúmeros drones aqui, saíram reportagens recentes, inclusive na Tribuna, né? Na Gazeta do Povo, onde mostram aqui situações de emprego do drone, até para coisas que não são lá muito interessantes, né? Por exemplo, drones podem ser utilizados para roubar dados de celular. Quer dizer, então eles ficam voando e viram digamos assim, um provedor temporário, onde a pessoa está achando que está navegando de forma segura com o seu smartphone ou seu iPhone, e de repente ela está sendo enganada, ludibriada por sistemas como esse. Nós não temos condições de evitar o avanço da tecnologia. Existem pessoas que vão utilizar coisas para o bem, existem pessoas que vão utilizar coisas para o mal. No caso deste aparelho drone, então nós estamos com a intenção de criar aparelhos sob demanda. Certo. Então nós não estamos simplesmente, aqui nós estamos apresentando um modelo chamado X1, mas que podem ser ajustados ou criados outros modelos de acordo com a intenção do cliente. E me explica a utilidade, por exemplo, uma prefeitura para controlar os problemas de congestionamento. Isso seria uma utilidade? Ou para a segurança privada de uma determinada empresa, percorrer os limites da empresa, ou mesmo ao redor de um presídio. Sim. Isso seriam atividades para esse drone? Com certeza, com certeza. Ele tem muitas aplicações, né? Eu até trouxe para a sua pessoa uma série de aplicações elencadas aqui, e nós podemos citar algumas dessas aplicações. Na segurança privada, né, Jorge, como você mesmo citou, nós podemos ter, inclusive, no sentido rural, né, patrulhamento das divisas, vamos dizer assim, de fazendas, né, para evitar o roubo de cabeças de gado, coisas do tipo, ou também no sentido de aplicação de defensivos agrícolas, porque hoje em dia nós temos aviões que fazem esse serviço de aplicação de defensivos. O problema é que o avião, quando passa, ele despeja uma quantidade homogênea por toda a lavoura. E muitas vezes não é o caso. Às vezes a praga, né, a infestação ali está em um certo domínio da plantação ou do plantio, e você pode concentrar com o drone, já que ele pode ficar suspenso, parado no ar, né, despejar esse veneno exatamente nas regiões que são necessárias, onde é mais necessário veneno e onde não é necessário, você não aplica praticamente veneno algum. Isso traz o que como benefício na questão das pessoas? O fato de que você vai ter alimentos mais saudáveis, né, com menos agrotóxicos, né? Isso já é uma coisa evidente. Também no sentido da segurança pública, é óbvio, né? Nós temos aqui situações às vezes de conflito em regiões assim, com traficantes, com pessoas assim que não estão se comportando muito bem de acordo com a lei, né? E isso pode causar um sistema assim de vigília, de observação, de apoio tático operacional para polícias, né? E digamos, o estúdio que vai gravar essas imagens fica dentro de uma van, digamos, você pode ter um estúdio onde você armazena todas as imagens que ele capta? Como é que é esse processo? Bom, nós temos uma situação seguinte: o material necessário ou o espaço necessário para recepção de imagens é muito pequeno, é bastante portátil. Então qualquer veículo que tenha, vamos dizer assim, um espaço, um Fiorino, por exemplo, vou citar um carro, né, é suficiente para a operação do drone. Logicamente depende do tamanho do modelo, mas eu digo assim, olhando aqui, observando o X1, você tem condições plenas de utilizar veículos de tamanhos até bastante pequenos, com a operação, logicamente com baterias, né, obviamente, mas você tem condições de suprir essa receptividade de imagens, né,
para que isso seja, vamos dizer assim, posteriori, no caso da polícia, ser feita uma investigação, no caso do setor de engenharia de trânsito, fazer o levantamento, ver qual foi a densidade de fluxo, né, e coisas do tipo, com relação às demandas no trânsito da cidade, né. Podemos usar também, agora há pouco nós tivemos uma entrevista aqui com o professor Jefferson, né, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né, presidente, e ele mencionava, né, a questão toda da cidade. Então, nós podemos, inclusive, a prefeitura utilizar ele para verificar onde é necessário a abertura de novas ruas, qual a condição de passagem dessas, né, novas aberturas, etc. Então tem uma série de aplicações diretas ligadas ao interesse público, né, e interesse privado também. E esses estúdios, digamos assim, de controle, o senhor colocou ele, digamos, um espaço móvel dentro de um automóvel, mas também pode ser num centro de informações, de um prédio, de uma casa, ter lá com os equipamentos para que aquelas imagens fiquem gravadas e sempre tem que ter alguém operando o sistema, né? Obviamente que sim, e no caso desses sistemas onde você exige tomadas precisas de imagem, obviamente você vai precisar de pelo menos 2 profissionais, um pilotando, obviamente, o aparelho. Tem um que tem que estar pilotando. E o outro é o que recebe, trata, verifica, coordena, inclusive, as condições do piloto. Olha, tal posição não está interessante, desloque a aeronave tantos graus, digamos etc. assim, a capacitação dessas pessoas, é fácil o treinamento? Pois é. Porque nós acompanhamos aí recentemente aquele episódio do avião que caiu lá na Malásia, né? Está desaparecido, né? E nós vimos que o piloto tinha um simulador de voo. Tem que fazer um treinamento também para que a pessoa opere. Mas hoje as crianças todas já têm toda essa prática aí através dos games, né? Sim, vamos comparar isso, então aproveitar o gancho e comparar com o uso do computador. Nos primórdios lá, as pessoas tinham uma dificuldade incrível de utilizar computadores. Hoje, uma criança com 3 anos de idade já está, né, operacionalizando o sistema inteiro, né, já está trabalhando com tudo, até com coisas que nós mesmos adultos não conseguimos, apesar da minha formação na área de computação. Mas eu digo o seguinte, essa questão de pilotagem, de treinamento, nossa empresa também vem contribuir nesse sentido, porque é muito fácil você comprar um aparelho lá fora, logicamente com um pouco de treinamento você o pilotar. Mas para você fazer realmente um uso profissional, né, que é a nossa proposta da nossa empresa, você receberá um treinamento ao adquirir nossa aeronave. Então nós temos um quadro de treinadores, né, de pilotos que vão fazer esse tipo de serviços, caso seja necessário, alguém que adquire o equipamento e queira aprender a pilotar o mesmo. Então, nesse sentido, nós também fornecemos essas aulas, esse treinamento, né? O sentido também do aparelho ser de fácil aquisição, vamos dizer assim, em média, ele deve custar em torno dos seus 18, 20 mil reais. Claro que você tem aparelhos mais baratos, mais de hobby, né, e tem aparelhos mais caros, como eu citei, depende de sua intenção com o aparelho. E aproveitando até para responder uma questão que ficou no ar aqui, com relação a que tipo de câmera você pode colocar no aparelho. Então você pode pôr câmeras de diversos tipos, naturezas diferentes, de tamanhos diferentes. Câmeras que têm alto alcance, como no caso de polícia, você pode ter câmeras que capazes de ler um jornal a 3 km de distância. Você tem capacidade de colocar câmeras normais, essas usadas normalmente, hoje em dia se usa GoPro, né, para utilizar no sentido de imagens com Full HD. Nosso aparelho também foi o primeiro do Brasil a transmitir imagens em Full HD. Ah, em Full HD. Ela, além de receber, claro que gravar em Full HD praticamente todos fazem, mas a transmissão em Full HD em tempo real, o nosso aparelho foi o primeiro a fazer isso. Então nós temos uma série de desenvolvimentos paralelos, não somente o drone, mas os seus periféricos, né? E outras também possibilidades futuras. Nós entendemos assim que essas câmeras, elas podem ser utilizadas, né, para finalidades diversas, inclusive para filmagens noturnas, né, a observação de elementos, por exemplo, de ação furtiva, né, vamos dizer assim. Ela filma em infravermelho? Em infravermelho. Existem câmeras que filmam em infravermelho, portáteis. E nesse caso, o drone se torna um elemento muito, vamos dizer assim, furtivo,
uma ação furtiva. E o barulho dele? Assim, ele é muito silencioso, porque os rotores são todos elétricos. Então ele sim. tem uma... digamos, se compara a um pássaro voando ou menos? A uma distância, digamos, de 400 metros em torno disso, você já não ouve. Não ouve nada. Você não consegue... E dá para você fazer o zoom, por exemplo, da câmera Isso, e aproximar uma imagem? isso realmente tem sido uma pergunta frequente, né? As pessoas perguntam, mas eu consigo aproximar? Não é o drone em si, né? Mas o seu serve os mecanismos, né? O controle do dispositivo de controle remoto e a possibilidade da câmera fazer esse tipo de ajuste. Mas não existe problema em fazer esse tipo de operação. Esse preço, em torno de R$20 mil, inclusive tem os estúdios onde você vai fazer a captação dessas imagens ou não? É só o aparelho? Não, neste caso é só o aparelho. Certo. É só o aparelho. Agora, é bem provável que qualquer computador que você tenha em casa sirva como, vamos dizer assim, estação de recepção. Pode ser. Então ele é muito prático, né? Hoje em dia as imagens são todas digitais, o som também, então a transmissão, no caso do nosso aparelho, a transmissão é feita em HDMI, que é um tipo de interface com altíssima qualidade de imagem, né? E de som. Então, nesse sentido, nós podemos usar diversos tipos de câmeras, né? Inclusive não só no ajuste de zoom, mas também com a possibilidade de rotação da câmera no aparelho. Né? Existem estabilizações assim que estão para coberturas de eventos esportivos, como agora a Copa do Mundo. Isso que eu até ia perguntar. Então, jogos, partidas de futebol, até identificar torcedores que eventualmente estejam promovendo aí quebra-quebra no final de um jogo. Isso tudo é possível? Tudo isso é possível, identificação, o que auxilia, então, não só no sentido de cobertura, né, ao evento esportivo, como também a outros tipos de eventos, como festas, né? Inclusive nós temos um dos vídeos aqui, o uso do nosso aparelho à noite, inclusive bem iluminado. Quem o olha à primeira vista leva às vezes um susto achando que é um OVNI, né? Mas não é não. Então muitas aparições que vocês têm visto por aí podem ser drones. A origem pode ser os drones. Pode, nós somos os culpados. Vamos dizer assim. Então o drone ele tem essa capacidade então de fazer essa cobertura jornalística, né? Inclusive de matérias, por exemplo, um furo de reportagem, um acidente onde é difícil levar aparelhos, né? Um helicóptero, você pode fazer tomadas aéreas para ver situação de impedimento de tráfego nas rodovias, por acidentes graves e coisas do tipo, né? No início desse programa, professor Djalma, nós falamos da utilização dos drones para fins militares, que são muito utilizados no Oriente Médio, pelos americanos principalmente, mas na segurança pública, por exemplo, o drone, existe alguma regulamentação? Ele pode levar uma arma, teoricamente, e utilizar no combate à criminalidade? Ou isso ainda é um tema que não se chegou a esse nível de discussão? A princípio não existe essa condição ainda, pelo menos não em aparelhos tão pequenos, né? Claro que em aeronaves militares de grande porte, é óbvio que você pode, existe inclusive não só armamentos de disparo de munição leve, que seriam balas, né? Cartuchos, né? Mas também inclusive mísseis, o próprio míssil de grande poder, que é um Airfire, que é um míssil de alto poder destrutivo que pode destruir inclusive tanques. No caso dos portáteis, nós Esse é um drone portátil, então? Esse é um drone portátil. Na verdade, drone é uma categoria que envolve vários elementos, né, vários tipos diferentes de aeronaves, né, inclusive as bélicas, né, que nós citamos aqui, não só as de características similares a helicópteros, como também as que têm semelhanças com aviões, né, com aeronaves com asas. Então, no caso da permanência em voo, até é bom se frisar que aparelhos que possam, vamos dizer, se deslocar e não precisem ficar parados, né, num sistema de estabilização no ar, você pode utilizar aeronaves com asas, né? Nós também podemos construir os aeromodelos aí, ou no caso drones que possuam asas, né, como se fossem aviões. Neste caso, a permanência dele no ar é muito maior, uma vez que ele não tem a sustentação só pelos rotores, mas também pela aerodinâmica de suas asas, criando um empuxo e, logicamente, sustentando o aparelho.
Então, neste caso, você tem uma permanência maior. Na questão das armas ainda, com relação às armas nos aparelhos, é óbvio que isso, mais cedo ou mais tarde, possa vir a ser empregado até por polícias, né, e pelo Exército, obviamente. Isso é quase que inevitável. No futuro. No futuro isso todo mundo pensa nisso e a própria pergunta já induz a resposta. É quase fatal que isso vá acontecer. Nós temos, então, uma regularização, ou vamos dizer assim, a ANAC, né, controla a questão de ele é regulamentado pela ANAC. Veja só, nós temos uma situação que Agência Nacional de Aviação Civil. Isso, né, ANAC. Se você tiver um aparelho como os robistas usam, ficar voando a baixa altitude, digamos até 300 metros, né, por aí, que seriam 1000 pés, a ANAC não vê problemas, ou pelo menos não via. Agora com o advento dos drones, né, e eu queria colocar o nosso aparelho na categoria de VANTs, né, que o VANT, na verdade, é veículo aéreo não tripulado. Esse é o termo mais apropriado para os aparelhos que estão aí, que o pessoal chama de drone, né. Então, drone nesse sentido, né. Então, nós temos a questão de que a ANAC precisa, né, ainda é uma coisa meio recente, né, precisa ter normas bastante claras da definição de como utilizar esses equipamentos, né, para não acontecerem problemas desagradáveis. Né. Então, nós entrevistamos o arquiteto e urbanista Djalma Inácio da Silva e o tema foi o drone a serviço da gestão pública. Professor Djalma, eu quero agradecer muito a sua participação neste programa e não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Obrigado também pela oportunidade, né? E um abraço a todos, né? E vamos torcer para que esses usos bélicos dos aparelhos fiquem muito para adiante, né? Vamos pensar agora em questão de segurança e de um uso gentil, né, do nosso aparelho. Isso, aí, tá para certo? a gestão pública. Obrigado. Pública.